Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um capítulo do livro Roteiro. Hoje chegamos ao capítulo de número 39 e antes da gente começar essa nossa leitura e pequenos comentários, eu quero dar alguns avisos, né? Primeiro aviso, e esse não posso esquecer, né? Se inscreva, deixe o like, ative o sininho de notificação, ajude a divulgar a doutrina espírita. E uma forma de divulgar no YouTube é se inscrevendo, deixando o like, deixando um comentário e ative o sininho de notificação para quando tiver um vídeo novo, vocês sejam informados, né? Porque, como já diz Emmanuel, a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. E aqui é um canal sem fins lucrativos, não pedimos dinheiro, não fazemos nada disso. O nosso único objetivo é conversar sobre a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que nos trouxe uma luz, nos diz de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Esse é o único objetivo que eu tenho, dentro da minha humilde possibilidade de divulgar, ajudar a divulgar de alguma forma a doutrina espírita. E fazendo isso, também temos algumas formas, né? Fora esse meu canal, que é esse aqui, ó. No Lar Espiritual Serra de José, na Evaristo da Veiga 266, aqui no Campo Grande, no bairro do Campo Grande, aqui em Santos, nós temos todas as quintas-feiras o estudo do livro Agora os Mensageiros. É uma série que nós fizemos Nosso Lar, e agora estamos em Mensageiros. É uma roda de conversa, não é um curso, não é nada disso. É uma roda de conversa, onde a gente conversa sobre o capítulo. É sempre interessante que a pessoa leia o capítulo, né? Por exemplo, semana que vem nós vamos para o capítulo 15, a viagem. É sempre interessante que a pessoa vá já tendo pelo menos lido, né? Mas não é condição obrigatória para isso, a gente acaba fazendo a leitura do capítulo todo de novo e conversamos e trocamos ideia sobre isso. Aqui nessa arte ainda está quinta-feira às 20 horas, porque no ano passado nós tínhamos o curso do Ensino Básico do Espiritismo, que já se encerrou, que era às 19 horas. Mas como não recomeçamos ainda o curso esse ano, o curso do ensino básico deve ser para o meio do ano, após o meio do ano, no segundo semestre, então as aulas, nessa roda de conversa que nós temos sobre os mensageiros, é às 19 horas, todas as quintas-feiras. 19 horas, todas as quintas-feiras, no Lar Espiritual Seara de José, na Rua Evaristo da Veiga. As aulas são gravadas, depois elas são disponibilizadas no NED. Aqui na descrição tem o link do NED, o link do meu canal. E nós temos também um projeto que nós começamos no Lar Espiritual, eu e mais 3 amigos, que é o José Ferro, o José Maria Ferro, o Newton Júnior, para quem conhece, ele é da USE aqui de Santos, e o Silvio, que por muitos anos fez parte do grupo Ismênia de Jesus e hoje está no Lar Espiritual Serra de José também, que é um podcast chamado Despertando Consciências, todas as quintas-feiras, às 21 horas, né? Tivemos na semana passada um podcast super interessante, está no link também, eu vou deixar no link afixado, sobre IA e o espírito, a questão da consciência, e foi um podcast muito interessante. Recebemos o nosso querido amigo Beni Coquito filho do nosso querido e saudoso Beni Coquito. Quem é aqui da Baixada Santista sabe quem é Beni Coquito. Bom, recados dados, vamos ao que interessa, né? Então, vamos subir aqui a tela. Deixa eu posicionar, acho que dessa forma fica melhor. O importante é o título, é o capítulo e não eu, né? Então, vamos lá. Capítulo 39 do livro Roteiro, de título Diante da Terra. Diante da luta humana, o espírito que amadureceu o raciocínio e despertou o coração, sente-se cada vez mais só, mais desajustado e menos compreendido. Parece uma frase estranha, né? Mas acontece. Quando você começa a entender o que realmente importa para você enquanto espírito encarnado, certas situações não te trazem mais nenhum tipo de interesse. E acaba você sendo alijado até de vários grupos, o pessoal começa a torcer o nariz e lá vem aquela, entre aspas, aquela carola, aquele carola, né?
Porque você acaba, por exemplo, eu gostava de tomar a minha cervejinha. Hoje eu não bebo mais. Não há, eu abri mão da bebida. Porque eu entendi que isso não me traz nenhum tipo de benefício, né? Eu tenho que cuidar dessa máquina que Deus me emprestou, que é o corpo humano, para que eu possa levar essa minha caminhada o mais longeva possível, para que eu possa, dia após dia, ter atitudes em meu benefício. Como em meu benefício? Caridade, ajudar ao próximo, divulgar a doutrina espírita, me corrigir, porque eu sou muito falho ainda, então eu preciso de tempo. Preciso de tempo. E então você tem que poupar, você tem que preservar esse seu organismo. Atividade física, uma boa alimentação, não fumar, não beber. E além disso, tem uma outra questão. Todos nós somos médiums, na acepção da palavra. Somos intermediários entre o mundo espiritual e o mundo encarnado. Alguns mais ativos, outros menos ativos, né? Porque tem gente que fala, não sou médium, mas a intuição é um tipo de mediunidade, né? E não cabe um médium, um trabalhador da série espírita, um passista, por exemplo, que bebe e que fuma. Isso é completamente contra a doutrina, né? Ao que se espera de um trabalhador da seara espírita. Não só isso, palavrão. Eu não falo mais palavrão, já falei. Hoje eu evito, tento ao máximo, me policio para não falar palavrão. Então você acaba criando uma forma de trabalho, uma forma de viver que às vezes incomoda. Às vezes você acaba meio que sendo um pária entre os seus amigos, principalmente aqueles que não entendem o porquê você está fazendo isso. Por vagas crescentes de renovação, gerações diferentes surgem no caminho, impondo-lhe conflitos sentimentais e lutas acerbas. É esse nosso contato, né? Essas situações que nos colocam no dia a dia. Estranha sede de harmonia invade-lhe a alma, foi o que eu acabei de falar. Trazer harmonia para o seu corpo, para a sua vida, para a sua mente, pensamentos positivos, você é o que você pensa, você é o que você come, você é o que você diz. Mas principalmente você é como você age. É muito fácil a gente, dentro da casa espírita, dentro de uma palestra ou apresentando um vídeo, se tornar parece que a gente é um ser angelical. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas a gente luta diariamente, eu luto diariamente contra mim mesmo, para evitar as minhas quedas, que não são poucas. Habitualmente, identifica-se por estrangeiro na esfera da própria família. Isso já aconteceu. Eu tenho vários amigos que, na minha família, nem eu e minha esposa, nem tanto que nós dois seguimos a doutrina. Mas tem muita gente que comentava com a gente, ia no centro às segundas para uma tarefa interna, na terça para ajudar na palestra, ou num outro dia para uma outra atividade. E às vezes um parente, um marido, um pai, uma mãe, que não segue a doutrina, que não entende o porquê você gosta de ir para ajudar, porque você se sente levado a isso. Quantas e quantas vezes muita gente chega para a gente e fala assim, poxa, Messias, tá difícil, porque em casa, já me falaram várias vezes, por que você não leva uma cama para o centro? Fica lá de vez. Então, às vezes, dentro da própria família, a gente é questionado sobre as nossas atitudes. E não estou falando só de doutrina espírita, não. Se você é um trabalhador da igreja evangélica, como nossos irmãos da igreja evangélica chamam de obreiros, e às vezes trabalham porque querem ajudar, estão lá na segunda, na terça, na quarta, na quinta, seja lá quando tem trabalho, e às vezes dentro da sua família não tem alguém que segue, faz o mesmo comentário. Ou você está numa religião de matiz africana, umbanda, candomblé, e também tem a mesma sequência, muita gente não entende o porquê a gente se entrega a essa religião, ou a essa doutrina, no caso, a doutrina dos espíritos. Ilhado pela corrente escura das desilusões, a se sucederem ininterruptas, confia-se ao médio infinito, guardando enrijecido o coração. Essa, porém, não é a hora da desistência do desânimo. O fruto amadurecido é a riqueza do futuro.
O que se faz agora reverbera lá na frente. Lá na frente aonde? Aqui mesmo ou na vida futura. Quem se equilibra no conhecimento é o apoio daquele que oscila na ignorância. Essa frase nos remete à necessidade do estudo sistemático, da boa leitura, ler o livro dos espíritos, participar de um grupo de estudos. Procure uma casa espírita perto da sua casa, ou no YouTube temos muitas possibilidades de grupos de estudo online. Mas se você tiver oportunidade, vá numa casa espírita, ou sei lá, se tiver na igreja evangélica que você frequente, às vezes um grupo de estudo da Bíblia. Procure o estudo, o conhecimento. Se você já leu o livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelhos com o Espiritismo, existem vários grupos de estudos. A vida a série A Vida no Mundo Espiritual, como nós temos no Ceará de José, onde nós fizemos Nosso Lar e agora temos em Mensageiros, que no cinema apareceu como Nosso Lar 2. Procure um curso sistematizado do ensino básico do Espiritismo, se assim lhe provém. Busque conhecimento. Jesus já disse: buscai a verdade e a verdade vos libertará. Que será da escola quando o aluno, guindado à condição de mestre, fugir do educandário a pretexto de não suportar a incipiência e a rudeza dos novos aprendizes? Isso às vezes acontece. Muitos de nós, às vezes, por termos muito conhecimento, às vezes nos endurecemos. Não temos paciência com aqueles que estão começando. A gente às vezes esquece que nós já fomos aquele aprendiz. Aliás, estamos ainda na posição de aprendizes porque nada sabemos ainda. Nós temos um pouco mais de conhecimento, talvez, do que aquele que esteja começando, mas nada sabemos ainda. Somos ainda muito incipientes de conhecimento. Mas às vezes nos achamos sabedores de todas as nuances e miudezas, todo o conhecimento do mundo espiritual. Pobre de quem acha isso. E quem estará assim tão habilitado perante o infinito, ao ponto de menoscabar a oportunidade de prosseguir na aquisição de sabedoria? Sabedoria não ocupa espaço. A doutrina espírita é baseada em 3 pilares: ciência, filosofia e na moral do Cristo. Nós não sabemos tudo sobre tudo. Na ciência, muitas coisas estão sendo descobertas agora, coisas que Kardec já falava lá atrás. Kardec, através dos ensinamentos e das informações que o mundo espiritual mandava. Leon Denis traz muitas coisas também, falando lá atrás. Outras obras de Chico, dos domínios da mediunidade, por exemplo, trazem informações que eram impensadas. Por exemplo, em Nosso Lar, em 1945, se tinha uma TV em que você conseguia ver outras colônias e até ver situações aqui na crosta terrestre. No livro Nosso Lar tem um capítulo que fala sobre a área de estudo. É um local onde vários telões, entre aspas, não sei se seria isso, mas como se fossem vários televisores de tamanhos enormes, transmitindo aulas EAD. Já tinha EAD em 1945 no Nosso Lar, né? Então, se lá no mundo espiritual eles ainda aprendem, eles estudam, porque precisam, imagina nós aqui. Imagina nós aqui. A Terra é a venerável instituição onde encontramos os recursos indispensáveis para atender ao nosso próprio burilamento. É aqui, no contato próximo, que nós burilamos. Como é que um diamante, uma pedra bruta, vira diamante? Batendo contra outras pedras. Esse burilamento. Então é nesse contato diário que a gente burila. É no contato com o próximo, e o próximo mais próximo, que é dentro da família.
que a gente procura entender. Nem sempre nós somos compreendidos, mas temos que sempre estar dispostos a entender. Às vezes falhamos, é normal, somos humanos, mas temos que estar sempre dispostos a entender, a compreender o próximo, a entender o estágio de cada um. Milhões de vidas formam o pedestal em que nos erigimos e, alcançando o grande entendimento, cabe nos auxiliar as vidas iniciantes por nossa vez. É aquilo que nós estávamos falando. Tem uma frase do meu amigo Newton Júnior, que participa lá do podcast, e é da USE, do setor de família, da USE aqui de Santos. E ele usa um termo que eu acho interessante. Somos todos anjos de uma asa só. Alguns têm asa do lado direito, outros só têm asa do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito. E aí é no contato com o próximo, nós nos abraçamos e as nossas duas asas nos elevam. Ou nós estamos numa escada rumo à evolução. Uns estão nos degraus mais altos, outros estão nos degraus mais baixos. Mas no final todos alcançaremos o topo. E a gente precisa estar sempre disposto a ajudar quem está, entre aspas, num degrau mais baixo que o nosso, para que a gente possa subir sempre junto. Claro, sempre respeitando o livre-arbítrio do irmão, porque se ele não estiver disposto, tudo bem. Tudo bem. Se não é agora, daqui para frente, talvez numa outra oportunidade, mas esteja sempre disposto a auxiliar, se você tem um pouco mais de conhecimento. Por isso, na plenitude do discernimento, reclamamos uma fé que nos reaqueça a alma e nos soerga a visão, a fim de que a madureza do espírito seja reconhecida por nós como o mais belo e o mais valioso período da nossa romagem no mundo, ensinando-nos a agir sem apego e a servir sem recompensa. Dar ao próximo sem exigir nada em troca. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo é fazer a ele aquilo que você gostaria que fizesse a você. Servir, ajudar, estar sempre disposto. Tarefa, numa casa espírita, muita gente acha que a tarefa de um passista ou a tarefa de um médium ou de um esclarecedor, vamos usar o termo esclarecedor, aquele que conversa com o espírito, são as tarefas de mais importância no centro. Claro, elas têm a sua importância. Mas aquele que trabalha, por exemplo, na recepção das pessoas que vêm ao centro, que dão uma boa noite, uma palavra de ânimo, aquele que trabalha no atendimento fraterno, que auxilia essa pessoa que chega cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de dúvidas, e dentro da possibilidade que nos é dada, podermos falar uma palavra de auxílio, talvez indicar um livro, talvez simplesmente dar um abraço. Esse contato com o próximo, trazer ele, mostrar para ele que ele não está sozinho, talvez, na minha concepção, seja o trabalho mais importante dentro de uma casa espírita. Situados no cimo da grande compreensão, não prescindimos da grande serenidade. Ou seja, quem está nessa posição de grande compreensão não pode abrir mão da serenidade. Ou seja, sem afetação, não é porque você tem muito conhecimento que você tem que ser arrogante ou se achar superior aos outros. Muito pelo contrário. Como diria, eu brinco às vezes com isso, como diria o tio do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. Aquele que muito sabe tem a maior responsabilidade, que é de ensinar. Ensinar não seria o termo, mas dividir esse conhecimento. Se com o decurso do tempo registramos o nosso isolamento íntimo, quando alimentados pelo ideal superior, depressa observamos a nossa profunda ligação com a humanidade inteira. Quanto mais conhecimento você tem dessa necessidade do burilamento,
mais necessidade você tem do contato com os irmãos, da caridade, da fraternidade, de ajudar de alguma forma, seja como puder. Ajuda na distribuição de uma sopa, numa cesta básica, numa distribuição de pratos de comida, como muitos centros têm. Ajuda numa tarefa de evangelização infantil ou da mocidade. Encha um copinho d'água, se ofereça para um trabalho caridoso dentro de uma casa espírita, ou faça por você mesmo. Informamos-nos pouco a pouco de que ninguém é tão indigente que não possa concorrer para o progresso comum, e tomamos com firmeza o lugar que nos compete no edifício da harmonia geral, distribuindo fragmentos de nós mesmos no culto da fraternidade bem-vivida. Ninguém é tão, eu vou usar um termo aqui, pobre, que não possa ajudar de alguma forma. Lembre-se do capítulo, né, da parábola, o óbolo da viúva. Ela deu a única coisa que ela tinha, mas era a coisa mais importante que ela tinha, porque ela tinha pouco. E aquela pouco que ela deu tinha mais valor do que o muito que outro deu, que não lhe faz falta. Tem uma história, eu recebi essa história e dizem, me passaram como tendo sido um fato que aconteceu com Chico e Emmanuel. Chico, já no leito de acamado, já no final da sua vida terrena, ele já muito triste, já não podia levantar da cama direito, já não enxergava direito, já não se movimentava direito. E, a certa feita, ele chama por Emmanuel e pergunta para Emmanuel se não poderia já abreviar, porque ele nada mais podia fazer pelo próximo, já que ele não podia nem se levantar da cama, nem falar direito. Então, por que mantê-lo, né? Por que já não levá-lo de volta? E Emmanuel, com a sua sabedoria, olhou para Chico com carinho e respondeu: consegues orar? Consegues mentalizar por alguém? Então ainda tem muito a fazer, ainda tens muito a fazer, ainda podes ajudar muita gente. Então, às vezes, a gente acha que não tem condição de ajudar ninguém. Desculpa. Mas, lê do engano. Podemos orar, podemos pegar o nosso evangelho no lar, que é uma possibilidade que a doutrina nos recomenda, e orar pelo mundo, orar pelo povo, orar pela nossa família, pelos nossos amigos, criar uma egrégora de pensamentos positivos. Já é algo que você está fazendo. E não é pouco. Para resumir o capítulo, essa síntese que eu fiz, talvez ajude para a gente resumir tudo isso que nós lemos. O espírito que amadurece intelectualmente e moralmente passa a sentir-se solitário e incompreendido diante das lutas humanas, enfrentando conflitos, desilusões e uma profunda sede de harmonia. Nós falamos isso lá no começo. Contudo, esse estado não representa motivo para desistência, mas sinal de crescimento. Não é para desistir, muito pelo contrário. A maturidade adquirida é riqueza para o futuro e compromisso com o auxílio aos que ainda aprendem. Ou seja, traga esse seu crescimento em auxílio ao próximo, aqueles que ainda estão começando. A Terra é a escola indispensável ao aperfeiçoamento do espírito, onde os mais conscientes devem servir com serenidade, fé e desprendimento. Muitas vezes perguntam, né? Poxa, mas a gente não poderia evoluir enquanto espírito lá no nosso lar, digamos assim, lá no mundo espiritual, na colônia, trabalhando na colônia? Pode, por que não? Mas é aqui que a gente burila o espírito. É aqui que a gente quebra, resolve algumas questões que deixamos para trás. Ao compreender seu papel, o espírito reconhece sua ligação com toda a humanidade, assumindo com fraternidade e equilíbrio sua função na construção da harmonia coletiva. Acho que esse último parágrafo já resume tudo, né? Quando compreendemos o nosso papel, nós reconhecemos essa ligação com a humanidade. O que podemos fazer pelo bem da humanidade? Às vezes a gente acha que não pode fazer nada, e pode fazer muito. Porque se cada um fizer o seu papel,
Se cada um mentalizar a bondade, fazer caridade, fazer fraternidade, fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizéssemos a nós mesmos, sem egoísmo, sem vaidade. Muita gente fala assim, quando é que a Terra chegará será um mundo de regeneração, será um mundo regenerado? Quando nós nos regenerarmos. Não é o planeta que vai se regenerar, são as pessoas que vivem nele. E para encerrar, eu tenho essa arte que foi criada por IA, e tem muita gente que não gosta, né, acha que a IA é uma ferramenta que mais atrapalha que ajuda. Sabendo usar, ela ajuda muito para nós que nos colocamos nessa função de divulgação da doutrina. Então, e até falo, para quem quiser, tem um e-mail na descrição do capítulo, né, do texto, do vídeo. Manda um e-mail para mim, eu mando essas artes, mando a apresentação, PDF, não tem problema nenhum, tá bom? Então está aqui a maturidade do espírito, né, diante da Terra, capítulo 39. É o desajuste, a incompreensão, o conflito, a solidão, a sede de harmonia, auxílio aos aprendizes, saiu errado ali. A equilíbrio e desprendimento, tempo de desistir? Não é tempo de desistir. Equilíbrio e desprendimento, ligação com a humanidade, a Terra como escola indispensável, a Terra como riqueza do futuro, a Terra como escola indispensável, saiu de novo, né? E o culto da fraternidade. Isso é a parte mais importante da nossa caminhada. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha, de alguma forma, podido auxiliá-los na compreensão de alguma coisa. E se tiver alguma pergunta, alguma dúvida que tenha ficado, faça no chat ou me mande um e-mail. Eu terei o prazer e a honra de, dentro das minhas possibilidades, responder. Nossa próxima conversa, chegaremos ao capítulo 40, Ante ao Infinito. Tá bom? Eu só quero agradecer a todos. Mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.